A paz de Jesus e a alegria de Maria esteja sempre no seu coração, meu querido irmão. Tudo bem com você? Estamos aqui hoje, gravando esse conteúdo nesse canal intitulado Papo de Seminarista. E o tema de hoje iremos falar sobre a vocação religiosa. Lembrando que estamos aí no mês de agosto, mês das vocações. Já vivenciamos então o primeiro domingo dedicado à vocação sacerdotal. O segundo domingo, que foi Dia dos Pais, portanto dedicado à vocação familiar, à vocação ao matrimônio. E estamos aí neste terceiro domingo, solenidade de Nossa Senhora Assunto ao céu, mas também fazendo lembrança, menção e ocasião em que a igreja reza pela vocação religiosa. Vocação religiosa que nós vamos dialogar aqui de maneira bem dinâmica, contando algumas experiências muito boas, por sinais, mas valendo-se de que aqui no canal, eu já tive um diálogo vocacional com o religioso barnabita Dom Robert Maria, que você pode conferir aqui no card, que eu vou deixar aqui em cima. E também já contei a minha experiência de estar vivenciando, é, dentro de um seminário religioso, a experiência de 1 ano e 4 meses na formação, que eu também vou deixar aqui no card para você conferir logo em seguida. Então, o meu intuito é poder partilhar, sobre a beleza da vocação religiosa, este celeiro de vocações à santidade, Nós temos muitos santos na Igreja Católica que foram religiosos, que foram consagrados a Deus sob os votos de castidade, pobreza e obediência. E nós estamos aqui para falar então nessa perspectiva de caminho de santidade, como foi o vídeo introdutório para essa seleção de vídeos aqui no mês de agosto, Mas, então ao longo da conversa a gente vai destrinchando, buscando algumas memórias, contando um pouco de testemunho, para de certa maneira incentivar a você, que talvez tenha essa inquietação no seu coração, de se consagrar a Deus, de ser um servo do Senhor, consagrado pelos votos de castidade, pobreza e obediência, a conhecer um instituto religioso, ou então um seminário que vive a vida monástica e por aí em diante, E também incentivar as pessoas que têm a vocação leiga, que são pais, que são mães, a incentivar as pessoas que estão ao seu redor, que têm aquele intuito, que têm aquele desejo no coração de conhecer talvez um seminário, mas ainda não teve aquele impulso, ainda não teve aquele incentivo, Então, esse vídeo aqui, ele está destinado a esse variado público que fala sobre a beleza da vocação religiosa, Então, vamos então partilhar. Quando a gente fala de vocação religiosa, nós falamos daquele que é consagrado a Deus, daquele que professou diante da igreja, diante dos seus superiores, os conselhos evangélicos, também chamados de votos de pobreza, castidade e obediência. A vocação religiosa, o religioso, ele não necessariamente faz parte do clero, Quem faz parte do clero é o diácono permanente ou o diácono transitório, o sacerdote ordenado, o bispo, e também seguido dos cardeais, seguido do Papa como o pontífice da igreja. Então esse basicamente é o clero. E a vocação religiosa é um ramo que está junto na igreja, mas que não necessariamente faz parte do clero, apesar de nós termos padres que são religiosos. Então, que fique bem entendido, antes de ser padre religioso, primeiro ele foi religioso. Primeiro ele se consagrou a Deus, Então, no processo formativo, dentro de um seminário religioso, a primeira formação é para chegar a professar os votos religiosos, bem como aqui no seminário em que eu estou, nós passamos pelo aspirantado, o postulantado, aí tem um noviciado, que é um ano canônico separado, em que tem toda uma formação destinada, uma formação preparada
para que, depois de um ano de noviciado, depois de completos exatamente um ano, vamos dizer que foi no dia 18 de fevereiro de 2022 a 18 de fevereiro de 2023, mais ou menos por ali está marcado a data para a profissão religiosa, a primeira profissão religiosa, né? Que pode ser diante do bispo local, ou também diante do superior geral daquela ordem, ou uma pessoa designada por ele. Né? Aqui na nossa ordem religiosa dos Padres Barnabitas, ano passado, houve a profissão religiosa, né? O noviciado acontece no Chile, e não foi um bispo que que realizou a profissão religiosa, né? Mas foi o padre vicário geral, destinado então pelo padre superior geral da ordem no mundo todo. Então ele foi designado, ele é padre, né? Foi designado para representar o superior geral lá e então assistir à profissão religiosa, ministrar a profissão religiosa aos religiosos então que se consagraram a Deus. Então a profissão, primeiro, ela é simples. O que significa simples? Simples é que a pessoa, o jovem, ele já faz parte daquela família religiosa, porém não com um vínculo totalmente de si. Mas se ela vier a desistir durante o processo, em algum momento, né, não tem tanta burocracia. Então, a profissão religiosa simples, canonicamente, ela tem que ser renovada por pelo menos 3 anos. Né? Então, faz primeiramente a primeira profissão religiosa, aí renova no ano seguinte, depois renova mais uma vez, para quando chegar a quarta vez, né, essa profissão ela já pode ser a profissão solene, também chamada de profissão perpétua, em que a pessoa, o jovem, verdadeiramente já é todo consagrado, né? E aí, se ela então vier a fazer um outro discernimento, vier a desistir da vida religiosa, já tem todo um processo burocrático, a pessoa precisa enviar uma carta para o Vaticano, pedindo então essa dispensa dos votos, e dentre outros trâmites. Então, resumindo basicamente, é assim que eu quero explicar, né? Aquele que se consagra, ele faz a sua profissão religiosa e o nome se dá profissão religiosa simples, né? Que aí depois vai ter que renovar e não tem aquele vínculo absoluto e total, como faz aquele que professa de maneira solene, né? Mas a beleza da vocação religiosa, né, está na vivência, né, do carisma e da espiritualidade do seu instituto, da sua ordem, da sua congregação. Né? Eu também tenho um vídeo aqui que eu explico basicamente essa diferença, né? Por que algumas vezes se chama ordem, por que se chama congregação, por que se chama instituto religioso, ou então sociedade de vida apostólica. Né? Tem um pouco essa diferença, mas basicamente todos esses que eu citei agora permitem então que os jovens sejam consagrados, que eles sejam religiosos, né, diante da igreja. Então, como eu estava falando, né, viver o carisma, viver a experiência, a espiritualidade proposta pelo seu fundador. Como nós temos então, na ordem que eu faço parte, dos cléros regulares de São Paulo, fundada por Santo Antônio Maria Zacaria, então ele teve um ideal para os seus religiosos, para aqueles que então estavam também querendo viver aquele carisma, aquela vivência em Cristo, né? Então, nós temos essa espiritualidade da constante renovação do fervor cristão. E não somente resumido nesse tema, mas o fundador, a ordem, a congregação, ela possui um documento que se chama Constituições. Então, cada seminário religioso que tem um carisma específico, que tem uma espiritualidade específica, ela tem a sua própria constituição. Como é que aquele jovem vai viver da maneira que é pedido dentro da ordem, dentro do instituto religioso. Então, não existe uma certa padronização entre cada religioso, sim, mas também existem as suas singularidades, existem as suas especificidades. Então, é por isso que é interessante cada jovem fazer o seu discernimento,
se ele se identifica com esse carisma que está mais voltado à pobreza, como ser um capuchinho, como ser um franciscano, ou então aquele outro carisma que está voltado a manifestações dos dons do Espírito Santo, portanto um carisma carismático, né, da renovação carismática, da efusão do Espírito Santo. Tem seminário religioso destinado a isso, ou então um seminário que se dedica a ajudar os doentes, ou então a ajudar as pessoas marginalizadas, as pessoas em situação de rua, né? Então tem vários carismas, tem várias espiritualidades que são formas de viver o Cristo, né? Como você percebe, os salesianos de Dom Bosco, os salesianos estão dedicados para a juventude e também para a educação. Os franciscanos vivem a espiritualidade de Jesus pobre, humilde, né? Aqui como os barnabitas vivem o Cristo, que ele é um renovador do fervor cristão, né? Diante da tibieza, diante da preguiça espiritual, diante da maldade do século, é renovar esse fervor no coração das pessoas, é levar o Cristo, aquele que dá uma chacoalhada, que dá uma balançada. Então, e também tem espiritualidades que são estritamente missionárias. Então, quando o jovem se torna então religioso, ele é destinado para uma outra missão, longe do seu estado, longe da sua casa, e ele vai ser missionário para tal estado, ou vai ser missionário para tal país. Então tem toda essa diferença também. Existe uma experiência religiosa também, que ela é fechada no claustro, como os monges, né? Os beneditinos, os cistercienses, os monges trapistas, né? Então eles são dedicados dentro da igreja como uma vocação, diríamos aqui, contemplativa. Então eles vivem no claustro, eles não saem, entendeu? Eles não saem exatamente para outra cidade, porque eles têm um voto de instabilidade. Aonde eles se tornaram religiosos, ou onde eles vieram a se tornar padre, lá eles ficarão por todo o resto da vida. Isso se chama também voto de instabilidade, que pode ser adicionado além dos três padrões, né, para a vida religiosa. Aqui em Belém, por exemplo, quem faz o voto de instabilidade são os lazaristas. Os lazaristas fazem o voto de instabilidade. Então, essa é a beleza da vida religiosa, que existem diversas dimensões, existem diversas possibilidades de viver o Cristo, de levar o Cristo para as pessoas, de anunciar o Evangelho, né? Então, por isso que o jovem tem que fazer o seu discernimento, ou então talvez ele não se encontre naquele carisma, naquele outro, quem sabe a vocação dele não é mais para ser um padre diocesano dentro da sua diocese, né? Obediente ao seu bispo. Então são diversas possibilidades, são diversos caminhos, e é interessante como Jesus chama a cada um de nós, né? Ele já coloca essa semente dentro do nosso coração, e aí à medida que nós damos o nosso passo, que nós vamos conhecer então um instituto religioso, uma ordem, uma congregação, ali onde o nosso coração se identifica, a gente tem aquela emoção, aquela identidade e aquele prazer de estar ali. Então é aqui que Cristo quer que eu desempenhe a minha vida enquanto consagrado, enquanto padre, né? Caso contrário, se eu não me identifico, se é uma coisa pesada, se é uma coisa assim que eu estou levando assim somente por levar, e aí já então tem que se rever, né? O que está faltando, o que precisa melhorar. E talvez a pessoa assim faz o discernimento muito certo de dizer, não, acho que aqui não é o meu lugar, acho que eu me daria bem em outro lugar, portanto eu estou pedindo licença, estou pedindo dispensa deste seminário, dessa casa de formação. E aí, por isso que a gente vê muitas vezes jovens que estavam no seminário, saíram, né, passaram ali um tempo em discernimento novamente, e talvez se encontraram em outro seminário e por aí vai. Então essa é a beleza da vida religiosa, e mais do que isso, né, aquilo que a vida religiosa pede, que é uma vida totalmente dedicada a Deus, totalmente consagrada a Deus, por que não dizer que é este celeiro para a santidade, né? Eu acredito muito que quando Deus chama um jovem para ser um religioso, para ser um consagrado, acima de tudo Deus quer a santificação daquela pessoa, né?
Deus então orienta aquela pessoa para aquela experiência de vida consagrada, principalmente para levá-la à santificação, para que ela se santifique e também seja instrumento, seja canal de santidade para as outras pessoas, né? Olha que é uma realidade que é muito evidente, né? Quando Deus chama um jovem, não é somente por ele, mas é pelo bem que aquela pessoa, aquele consagrado será instrumento de salvação, será um ministro de Deus, um ministro de salvação para muitas outras almas também, né? Então há de se pensar também, né, nessa beleza da vida religiosa. Então é por isso que é importante a gente incentivar, se o jovem realmente quer conhecer um seminário religioso, se identifica por um seminário religioso, Deus quer a nossa santificação e Deus quer que nós sejamos ministros, sejamos instrumentos de santificação, seja exemplo, bons exemplos para as pessoas, pessoas que realmente almejam a santidade, né? Então, é possível, a santidade é algo que está em potência dentro de cada um de nós, a partir do momento que nós entendemos que cada um de nós somos chamados à santidade. Então, como nós vemos nesse mês de agosto, né, a santidade ela está possível, ela é possível dentro de todas as outras dimensões. Dentro da família, você pode ser um santo, uma pessoa verdadeiramente dedicada às coisas de Deus, assim como nós vemos os pais de Santa Teresinha, né? Casal, um pai, uma mãe, que são santos. Um jovem leigo, mas que é totalmente dedicado a Deus, pelas coisas de Deus, se interessa pelas coisas de Deus e conhece muito bem aquilo que ele crê e crê na santidade, tem uma fé profunda, assim como o beato Carlos Acutis, não era um religioso, não era um padre, mas veja só o exemplo de santidade e de vida que esse jovem apresenta para a igreja, né? Bem como muitas, como eu já falei, né, no começo do vídeo, muitos santos são religiosos, porque entenderam exatamente o seu lugar no mundo, o seu lugar diante de Deus e potencializaram isso, né? Deixaram de ser totalmente seus para realmente Cristo viver em cada um desses santos que hoje a igreja reconhece, canonizado ou não, né? Mas acredito que são diversos ramos que nós temos muitos santos, né? Santo é aquele que se dedica totalmente às coisas de Deus, que faz verdadeiramente a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo e, e reconhece tudo que de bom há em si, aquilo que Deus potencializa muito mais com a graça e com este caminho de perfeição, da busca das virtudes, né, do bem moral, como um verdadeiro católico, como um verdadeiro cristão. Então a pessoa descobre que ela já está unida a Deus, né? Que ela é toda de Deus. E ela oferece, ela apresenta Deus, apresenta o Evangelho a todas as outras pessoas e por aí vai, né? A santidade, ela nunca é só para si, mas é uma santidade que ela é dedicada ao outro também. Ela é social, né? Ela beneficia toda a sociedade também, de certa forma. Então, aquele que verdadeiramente se encontra na sua vocação, como diz o lema, né? Vocação acertada, uma vida feliz, é uma vida que sim, contém as suas cruzes, né? Mas é uma cruz que a gente consegue suportar simplesmente porque nós estamos suportando não por nós mesmos, mas por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Como dizia São Paulo, né? Não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Então, se Cristo me pede isso, se eu entendo que essa é a vontade de Deus, por que não fazer? Né? Se até Cristo sofreu, se até Cristo padeceu muitas vezes, porque eu que tenho que viver no meu comodismo, no meu conformismo, né? No meu conforto, só quero as coisas prazerosas, só quero oferecer cada vez as minhas paixões, as minhas vontades, aquilo que Ele quer, né? Por que não renunciar a muitas coisas, né? E a vida religiosa também é isso, é renúncia. Nós renunciamos a nossa casa, o nosso lar, quiçá também um emprego, renunciamos um relacionamento, com uma mulher, né, ou com um homem, enfim, como a freira, né? Então, nós renunciamos, é uma vida de abdicação, né? De negar muitas coisas, mas com um significado em si.
um significado que está em Deus e é um significado que é por Deus, é simplesmente interessado pelas coisas de Deus, que nós renunciamos às nossas vontades, talvez ao nosso projeto, ao meu projeto, aquilo que eu quero, e está inteiramente dedicado à vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a vida religiosa também é isso. O jovem tem que ter em mente, né, também essa realidade de renúncia, né? Porque às vezes a pessoa chega aqui e ainda é cheia das suas próprias paixões, cheia das suas próprias vontades, porque eu queria desse jeito, porque eu quero dessa forma, porque eu desejo muito que isso seja assim, 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 assim. E não. Aqui é uma vida de verdadeira submissão. Nós somos submissos aos nossos superiores, em primeiro lugar, submissos ao nosso reitor, ao nosso formador, submisso muitas vezes ao nosso irmão, que é o responsável pela casa, né? Quando os padres não estão. E assim nós vivemos essa experiência em Deus, e também isso nos oferece uma felicidade, né? Quem não é feliz, aquele que faz plenamente a vontade de Deus, né? Então, Deus assim nos traz muitos mistérios. E nesses mistérios, o que talvez fosse incompreensível, não, futuramente eu não conseguiria entender que eu renunciaria a isso, que eu seria capaz de renunciar a isso, mas aí quando a gente se entrega, a gente se doa e não reclama e não resmunga, mas é submisso por amor, a recompensa vem, que é essa felicidade, né? Como é bom um religioso que todo dedicado a Deus reconhece todas as suas potencialidades, a ação da graça de Deus em si, que é instrumento de salvação para as outras pessoas e, sobretudo, ajuda a salvar almas, né? Como é lindo essa reflexão. Quantos religiosos que foram bons religiosos, quantos padres que foram bons padres e forneceram, possibilitaram e ajudaram na salvação de uma alma, né? Isso não tem preço, não tem preço que se pague, né? De você ser todo de Deus, consagrado a Deus e levar Deus para as pessoas. As pessoas podem ver isso como, isso é simplesmente uma visão romântica, tem muita coisa por trás que a gente não entende, que a gente não sabe, que fica ocultando do público. Tem muita gente que critica a vida religiosa, que realmente não entende, mas só sabe e vê essa beleza aquele que realmente está ali, que está dedicado, né? Tem uma frase que eu estava lembrando esses dias, ano passado eu conheci essa frase, que diz o seguinte: que muito reclama, não se doa, não se doa de maneira nenhuma. E pode perceber, toda pessoa que reclama, porque tu não fez bem isso, porque tu não fez bem aquilo, porque isso deveria ser dessa forma, e resmunga, né? Eu não queria fazer isso, não queria fazer aquilo, queria fazer de outra forma. A pessoa que mais resmunga, menos ela se doa. Menos ela se doa. Quiçá, quem dera ela pudesse se doar mais, que ela veria com seus próprios olhos, sentiria na sua própria experiência o quanto é bom a gente se doar, quanto é bom a gente se dedicar para as coisas de Deus, porque é a nossa vida, cara. Eu realmente tenho encontrado essa evidência, essa certeza, cada vez mais, que nós viemos de Deus. Deus nos deu a vida, essa dádiva tão preciosa. E a nossa vida deve ser voltada para Ele de novo, né? E que beleza é uma vida toda dedicada. Eu, pessoalmente, gosto muito, né? Quando se fala de vocação religiosa, tenho gostado da experiência de estar no seminário religioso e entender que eu posso ser muito mais para Deus. Poder realmente oferecer os dons que eu tenho, né? Os meus talentos, ao benefício das outras pessoas. Isso não tem preço que pague, e assim eu estou entendendo que eu faço a vontade de Deus, vivo verdadeiramente como um bom cristão. Quantas pessoas, né, resmungam, e nem bons cristãos são, e nem apresentam bom exemplo, e não são modelos a serem seguidos, né? Mas aquele que é um bom cristão, que sabe o que é o cristianismo, que vive plenamente o seu cristianismo, né? O seu amor a Deus, o seu temor a Deus, o seu oferecimento a nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sabendo que um dia
essa pessoa vai morrer, mas vai morrer feliz, porque fez a vontade de Deus, e essa é a nossa fé, né? E quem faz a vontade de Deus verdadeiramente, quem vive esta vida de santidade, de imediato vai para o céu, né? De imediato vai para o céu, vai para a glória de Deus, e essa é a nossa maior felicidade. Portanto, é dessa maneira então que eu partilho a beleza da vida religiosa, incentive, ame aqueles que são religiosos, né? E assim, só para fechar, ou para concluir então aqui essa partilha, dentro da formação religiosa é um pouco semelhante com a vocação daquele que é o padre religioso, né? Então, aí tem o momento do estudo, tem o momento do trabalho, tem o momento da oração. Então, isso também nos ajuda na nossa vida espiritual, na nossa vida, nas outras áreas, nas outras dimensões da nossa vida. E é verdadeiramente esse padrão dentro dos seminários, né? Trabalho, oração e estudo. E basicamente o que vai mudar, como eu disse na metade do vídeo, né? Vai mudar aqui uma espiritualidade, vai mudar o apostolado muitas vezes e também o carisma. Então, não se esqueça dessas três palavras: espiritualidade, carisma e apostolado, né? Geralmente, os seminários religiosos têm essas três dimensões. Quando não tem as três, tem pelo menos as duas, que são essenciais. Tem o apostolado, não. Tem o carisma e tem a espiritualidade. Uma espiritualidade própria, proposta pelo seu fundador, vivida, então, a partir daquilo que ele deixou, daquilo que ele sonhou e desejou, que está na Constituição, né? E deve ser vivida tudo aquilo que está, deve ser vivido tudo aquilo que está na Constituição a partir da profissão religiosa, né? Então, geralmente é assim a formação para a vida religiosa. Sim, aí continuando, né, nas etapas de formação, geralmente tem o aspirantado, postulantado, o noviciado, a profissão religiosa. Depois da profissão religiosa tem a teologia, né, que em alguns lugares chama de juniorato, né, e também pode ter ainda mais um ano pastoral, né, um ano pastoral que chamam de tirocínio, ou segundo noviciado, que é um noviciado pastoral, né? Não é um noviciado recolhido, mas é a serviço numa paróquia e por aí vai. Então, o jovem que tem interesse em conhecer mais da vida religiosa, é mais ou menos assim que acontece. Aos jovens, às pessoas leigas que estão aqui me assistindo, né? Eu também estou explicando para vocês mais ou menos como funciona toda essa beleza da vida religiosa. E aí, para aprofundar mais, né, eu posso estar deixando também aqui nos comentários, ou aqui embaixo, na descrição, alguns livros que podem ajudar nesse processo de discernimento, de conhecimento, como funciona a vida religiosa, né? Então, obrigado por você que me acolheu e está me assistindo até aqui. Por favor, não se esqueça de se inscrever, caso você não seja inscrito, de ativar o sininho para as notificações, para receber as notificações de novos vídeos, curtir, né, comentar, compartilhar com os seus amigos. Se você também tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu possa ajudá-lo, né? Posso estar ajudando você nesse sentido. E essa é a beleza da vocação religiosa. Então, reze para que nós tenhamos sempre mais vocações santas. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, que nós estaremos falando da vocação laical, né? Da vocação laical, que é o 4º domingo do mês de agosto. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.